Nós já estamos aqui com o VS Code aberto. Eu vou mostrar para vocês aqui, mais uma vez, a nossa apresentação. Nós vamos seguir esse nosso roteiro aqui. Nós vamos falar sobre depuração no React com DevTools. E a gente encerra esse ciclo onde nós tratamos da parte introdutória do React. Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula aqui. E, bom, além desses dois materiais, a gente vai apresentar aqui no navegador a nossa aplicaçãozinha, né? Que vai estar em execução. Então, voltando aqui ao nosso VS Code, vocês observem aqui que eu executei o yarn dev, né? Executando aqui a nossa aplicação, automaticamente ele já iniciou o nosso dev server, quer dizer, o nosso servidor já está no ar, e a nossa aplicação ela já está rodando lá no localhost na porta 8080. Tá? Tudo certo, vamos lá. A gente confere aqui, a gente vê que a aplicação está rodando. Muito bem, então pessoal, olha, a depuração ou o debug em uma aplicação React, lembrando que na outra disciplina nós apresentamos lá como depurar uma aplicação Node, na parte do back-end, e aqui a gente vai tratar a depuração do nosso front-end, utilizando o React. E para isso, a gente vai usar essa extensão aqui, ó, do Google Chrome, chamada React Developer Tools. Então, a primeira coisa que a gente faz é habilitar essa extensão lá no Chrome. O nosso foco aqui, o foco das nossas aulas, está sendo no Chrome. Acredito até que haja também nos outros navegadores, como o Firefox, o Safari. Mas o nosso foco aqui é o Chrome. Então, o que a gente vai fazer? Vamos seguir esse passo a passo aqui. Ó. A gente vai abrir o nosso navegador. Então, a gente abre aqui o nosso navegador. A gente vai dar um cliquezinho nessa opçãozinha aqui. Depois a gente vai em mais ferramentas. E depois a gente vai até extensões. Então, a gente dá um cliquezinho aqui. Beleza. Aqui em extensões, a gente dá um cliquezinho nesse menuzinho principal. E nessa opção de baixo aqui, olha, a gente seleciona o abrir o Chrome Web Store. Então, a gente vai dar um cliquezinho aqui. Ele abre o Chrome Web Store. Então, a gente volta aqui, tá? Aí eu defino aqui todo o passo a passo, tá? Que vocês vão ter que fazer depois para vocês testarem. E aí a gente vai digitar o seguinte, React DevTools. Então a gente vem aqui, digita React DevTools, dá um Enter. Então ele vai mostrar para a gente aqui, ó, essa extensão. No meu caso, essa extensão aqui ela já foi adicionada, né? Então, no caso de vocês, se vocês ainda não tiverem ainda essa extensão adicionada, vocês façam isso, né? Que é o nosso React Developer Tools. Então, dê um cliquezinho aqui e a gente vai ver como é que a gente faz, como é que a gente trabalha com essa depuração. Vamos abrir aqui para o Lucas Silva. Boa noite, Lucas. Muito bem, então a gente volta aqui para o nosso material, para a gente ver aqui o nosso passo a passo, né? Bem, uma vez que nós configuramos o nosso React Developer Tools, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá para aquela nossa aplicação que já está em execução, tá? E aí a gente vai observar o seguinte, olha, voltando aqui, a gente volta aqui para a nossa aplicação, né? Eu vou fechar aqui essas duas abas. Voltamos aqui para a nossa aplicação. E aí eu vou clicar com o botão direito, aqui na área de trabalho, e vou clicar em inspecionar, para a gente poder inspecionar o código.
Beleza, então ele abriu aqui, né, ao lado do nosso formulário, inspecionar. E aí, o que que a gente vai fazer? Vamos lá. Vamos seguir o nosso material. Em primeiro lugar, a gente vai ver que existe lá na parte superior um itemzinho, né, que representa o DevTools. Né? Ele indica para a gente que o DevTools está sendo executado. Então, a gente vem aqui, ó, quando a gente passa o mouse aqui, ó, a gente vê esse símbolozinho aqui, né, que diz o seguinte para a gente, ó, essa aplicação, ela trabalha com React. Beleza, então ele já nos posicionou acerca disso. Então, eu vou dar um cliquezinho aqui para ver as outras opções que ele oferece aqui para a gente. Eu tenho aqui uma opção chamada Components. Tá? Beleza, então o que a gente vai fazer? Bom, eu não tenho nada aqui digitado, né? Vocês se lembram que essa nossa aplicação é uma aplicação em que a gente digita aqui as tecnologias, algumas tecnologias, e ele faz uma listagem para a gente aqui na tela, à medida que a gente vai inserindo as tecnologias. Então, eu vou inserir aqui, por exemplo, vamos começar pelo Node, né? Node.js, clico em enviar. Aí vocês observem que, olha, desse ladinho direito aqui, ó, ele já apresenta aqui os componentes, olha. Ele já me apareceu aqui o componente TechList, que é um componente que a gente está usando lá no nosso código. Bom, mas eu vou continuar aqui e vou digitar mais duas tecnologias. Beleza. Tá? Daqui a pouquinho eu vou usar a lupa aqui para poder facilitar o visual, mas a gente volta aqui, né, no nosso material e a gente observa o seguinte. Essa nossa aplicação, ela está sendo executada. Aliás, eu vou fechar aqui. Essa nossa aplicação, ela está sendo executada em ambiente de desenvolvimento, tá? Então, quando você clica nesse símbolozinho aqui, ele faz essa indicação. Ele diz o seguinte, ó, esta página está usando a build de desenvolvimento do React. Ele consegue fazer essa identificação. Agora, se você executar, por exemplo, o Twitter, que é um site que utiliza também o React, ele vai apresentar nessa parte de cima aqui também o símbolo referente ao Developer Tools do React. Um detalhe é que tem uma figurinha diferente, né? Uma corzinha diferente. Eu vou dar um cliquezinho aqui em cima. Então, eu clicando em cima desse componentezinho, ele diz o seguinte, ó, esta página está usando a build de produção do React. Então, ele consegue fazer essa identificação quando eu estou usando um servidor de desenvolvimento ou um servidor de produção. Tá? Beleza, então, da mesma forma que eu faço aqui a depuração, eu também poderia trabalhar na parte de produção, mas o nosso foco aqui é a parte de desenvolvimento. A gente volta aqui e a gente vai dar sequência nesse nosso estudo, tá? Beleza. Então, ao abrir as ferramentas para desenvolvedor, né? E vou fazer aqui novamente, vou clicar com o botão direito e vou inspecionar. Ele apresenta aqui as ferramentas para desenvolvedor, né? Que é a análise que a gente vai fazer, né? Em termos de depuração. Observe que aparecerá uma aba chamada Componentes. Tá? Então, como essa imagem aqui, o meu inspecionador, digamos assim, ele está embaixo. Aqui eu coloquei na lateral e não aparece aqui no visual, mas se eu clicar aqui nessas duas setinhas aqui, ele vai mostrar aqui componentes. Então agora ele aparece aqui a aba componentes. E a gente continua. Essa aba componentes é diferente da aba elements. Essa aba elements, vocês se lembram bem, olha, eu vou dar um cliquezinho nela. Essa aba componentes, essa aba elements, diferentemente da aba componentes, o que ela faz? Ele exibe add-on.
que é a árvore de elementos, que são todas as tags que estão em arquivos HTML ou XML. Então, aqui a gente consegue visualizar, né, todas as tags que a gente tem no nosso HTML. Tá? Mas no nosso caso, a gente está tratando aqui dessa aba Componentes. E a gente vai ver lá essas características. A aba Componentes mostra todos os componentes da sua aplicação. E se você digitar um nome, por exemplo, eu tenho aqui, né, essa aplicação rodando, e se você digitar um nome na caixa de texto, observe que aparece à direita o state new tech com o conteúdo digitado. No exemplo, acima aparece Rubens. Então, vou abrir a lupa aqui só para mostrar para vocês. Olha, só para mostrar para vocês aqui, ó, que aqui eu tenho uma imagem que representa exatamente aquilo que a gente tem, que a gente está executando lá, né? Eu tenho a minha aplicação rodando aqui, eu digitei Rubens, ele já vai mostrar aqui a nova tecnologia. Tá? Se vocês não se lembram desses detalhes, né, é importante vocês reverem a última aula que a gente trata, a gente explicita. Aliás, nós desenvolvemos todas essas aulas mostrando todos esses componentes que nós criamos. Né? Então, aqui, a gente pode observar o seguinte, olha, a gente tem aqui, ó, o nosso componente TechList e a gente tem o nosso componente TechItem. Então, quando eu clico neles, estando aqui nessa aba Componentes, ele mostra todas as características. Então, como eu disse lá aqui na caixinha de texto, eu vou digitar, por exemplo, Rubens. Então, quando eu digito Rubens aqui, olha, eu já estou selecionando o TechList, ele mostra a nova tecnologia, que é o Rubens, tá? Deixa eu ver aqui, eu acho que chegou alguém, o Pedro. Boa noite, Pedro. Já estamos aqui na aula, Pedro. Bom, então, eu digitando o Rubens, você vê que ele já mostra aqui. Deixa eu até abrir a lupa aqui novamente. E agora eu estou mostrando aqui a nossa aplicação rodando, né? Então, a gente vê aqui, ó. Eu digitei aqui o Rubens, né? A gente está executando em ambiente de desenvolvimento. A gente vem aqui, ó. Quando a gente seleciona aqui o TechList, né? Observem que ele mostra aqui as características, inclusive, deixa eu selecionar aqui a lupa. Deixa eu diminuir um pouquinho, aí eu acho que agora está razoável. Eu seleciono aqui o TechList, olha, ele mostra aqui do lado todas as características. Né? Ó, digitei aqui na caixinha de texto Rubens, esse é o componente TechList, ele mostra aqui. Ele atribuiu o valor Rubens para essa variável newTech, que é uma variável que corresponde ao nosso estado. Então ele mostra o estado, mostra as propriedades, olha. Então vamos continuar na nossa leitura lá do material? Depois a gente volta. A gente volta nessa parte aqui. Deixa eu fechar por enquanto aqui. Bom, se você não inspecionar, selecionar algum componente, ele exibe todas as propriedades e características daquele componente, como a gente mostrou. Tá? Observe na figura acima, que ao selecionar o componente TechList, à direita é exibido todo o state dele e também as propriedades. Observe na figura que ao clicar em TechItem, inspecionar exibe as propriedades. Então a gente vai mostrar esses detalhezinhos para vocês, tá? E a gente encerrou essa apresentação aqui, agora a gente volta lá para poder concluir. Beleza, então, vamos lá. Eu vou chamar a lupa novamente, para a gente poder visualizar melhor esse nosso cenário aqui. Então vamos lá. Vou colocar uma outra tecnologia, vamos colocar aqui o Express JS. Então, olha, eu digitei o Express, eu estou com o TechList selecionado, ele já mostrou aqui, né, o Express, que foi registrado lá no meu estado. Você vê que eu consigo depurar e acompanhar os valores referentes às variáveis que foram definidas lá no nosso estado. Né? Só para poder deixar claro aqui, né, para vocês, vamos voltar aqui no código.
Vamos mostrar isso aqui, né, na prática, só para ficar claro para vocês. A gente vem aqui, ó. Esse aqui é o nosso index. Tá, vamos mostrar aqui os nossos componentes. Estão aqui, ó. Tech item, tech list, né? Vamos no tech list. Então a gente tem aqui, ó. Nós definimos aqui no nosso estado do nosso componente, a gente criou aqui a variável newTech e a gente criou as tecnologias, tá? Nesse componente TechList. Então, quando eu clico aqui, isso para poder ficar bem claro para vocês, quando eu clico aqui em TechList, eu estou tratando o quê? Eu estou tratando os componentes, ou melhor, eu estou tratando este componente aqui, ó, TechList. Então, ele vai mostrar para mim as variáveis de estado que foram definidos aqui, que foram definidos todos aqui no TechList. Então, quando eu digitei um valor para newTech, o valor express.js, ele mostrou esse valor sendo atribuído para essa variável. Tá? Eu estou enfatizando bem essa parte, porque é muito importante a depuração de um código, né? Quando a gente tem algum tipo de erro, a depuração ajuda bastante. Agiliza bastante a gente encontrar algum tipo de erro. Então, aí, quando eu cliquei no TechList, ele mostrou, olha, a gente tem o newTech, que é a nossa variável, e a gente tem as tecnologias. Então, se eu clicar aqui, ó, nos techs, ele vai mostrar que eu registrei esses valores para as minhas tecnologias. Agora, quando eu clicar em Tech Item, olha, quando eu clico em Tech Item, eu estou considerando o quê? Eu estou considerando esse componente aqui, ó. Esse componente Tech Item. E esse componente Tech Item, ele tem todas as suas características. Por exemplo, ele considera aqui o onDelete, né? Que é o evento que eu defini para o meu botão. Né? Então, a gente voltando lá para a nossa depuração, a gente vê aqui, ó, eu clicando no Tech Item, ele mostra as nossas propriedades, são as nossas props. Vocês se lembram bem? Olha, que nós definimos aqui ao final, nós fizemos uma aula, inclusive, sobre isso. Quando a gente criou esse componente Tech Item, nós definimos aqui, inclusive, as prop types, né? Que foi uma espécie de validação que a gente implementou para essas nossas propriedades. Que são exatamente essas propriedades que estão sendo recebidas aqui nessa nossa função Tech Item, que representa o nosso componente. Tá? Só para poder ficar bem claro para vocês. E na parte de depuração, né, estando em execução a nossa aplicação, olha, eu cliquei aqui, ele já mostrou todas as características do meu Tech Item. Então, nesse caso, ó, nessas propriedades, eu estou considerando aqui, eu estou tratando a propriedade onDelete, estou tratando a propriedade Tech, contém o valor Node.js. Da mesma forma, se eu selecionar os outros aqui, ó, ele também mostra todas as características. Tá? A nossa aplicação está pequena, mas eu acredito que já tenha dado para vocês entenderem essa funcionalidade que é muito interessante e é muito importante para a gente poder fazer a depuração de um código. Tá ok? Beleza, então a gente encerra aqui essa parte de depuração, tá? E eu espero que vocês tenham entendido essa parte.